Vamos lá, meus irmãos. Estamos aqui no nosso último bloco. Na nossa 10ª aula de Hermenêutica 1 e 2, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, irmãos, agora vamos abrir aqui no capítulo 4, no capítulo 4, que nós tratamos há pouco aqui, do finalzinho do capítulo 3, e agora a gente chegou no capítulo 4. E no capítulo 4, a gente vai, no meu livro texto, é página 38. No livro de vocês é página 33. 33? Joia. Então, agora, olha só, eu vou fazer uma breve síntese de tudo que o autor está dizendo aqui, né? O que é? A concepção correta da Bíblia, o objeto da hermenêutica sagrada. Percebam, ele foi, há pouco nós mencionamos que esse período, né, que foi chamado de período crítico histórico, e também o outro período, que é o do confessionalismo, ele mostra que dentro do próprio protestantismo houve algumas vertentes, né, como a escola liberal. E o que acontece agora? Ele vai voltar aqui dizendo o seguinte: o que importa para nós? O que importa realmente para nós? Então, eu queria pedir que a nossa irmã Elaine Reis, ou Felipe Reis, lesse para nós aqui esse parágrafo, um estudo lógico. Leia para nós, por gentileza, irmã. Um estudo lógico da hermenêutica sagrada requer, primeiramente, uma descrição do seu objeto, a Bíblia, uma vez que a hermenêutica especial deve sempre se adaptar à classe de literatura a qual é aplicada. O caráter ímpar da Bíblia irá também, num certo grau, determinar os princípios que devem governar a sua interpretação. Isso, no entanto, não significa que todas as qualidades da Bíblia devem ser descritas, mas que apenas devem ser elucidadas as características que, de um modo ou de outro, se relacionam com sua interpretação. Ora, nós estamos fazendo... Obrigado, filho. Nós estamos fazendo a hermenêutica sagrada. Logo, nossa base é as Escrituras. Simples assim. E se são as Escrituras, então a gente precisa entender de uma forma bem clara esses princípios que governam essa interpretação. E aí a gente estudou nosso querido Nelson e o Lund, assim como estamos estudando o Berkoff. Nossa hermenêutica sagrada não é Bíblia, mas tradição da igreja. Opa! Não é Bíblia, mas revelação do pastor ou do apóstolo. Não é Bíblia, mas a profecia do vaso. Nossa hermenêutica sagrada, ou seja, nossa interpretação, é Bíblia pura. E o que dela se deriva é isso que importa para nós. Então, com base nisso, ele está querendo dizer, em outras palavras, tudo aquilo que a gente viu há pouco sobre a filosofia, sobre as correntes, sobre a racionalidade, tudo bem. Faz parte da especulação. Mas já que o nosso foco é ser intérpretes do texto sagrado, é ter uma interpretação da Bíblia, para que a gente não incorra em erro, então a gente tem que acreditar em certas coisas. E, em primeiro lugar, a gente acredita o quê? Que a Bíblia ela é inspirada. Ponto. Simples assim. E aí ele vem defendendo toda a inspiração da Bíblia. Ou seja, homens santos de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. A Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia como palavra de Deus. Entendemos por inspiração a suficiência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os escritores sagrados, em virtude da qual seus escritos recebem a autenticidade divina e constituem uma regra infalível e suficiente de fé e prática. Aleluia! Ou seja, ele está aqui cravando algumas estacas. Qual é a primeira estaca? A primeira estaca é que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ponto final. Ou seja, ele não abre mão disso, nosso irmão. Ele está dizendo,
Em outras palavras, precisamos disso. E aí agora ele vem com os seus argumentos. Prova escriturística da inspiração da Bíblia. Ou seja, ele vem mostrando que essa Bíblia que ela é inspirada, ela contém provas de que ela é inspirada. E aí ele vem trazendo essas provas. Que a Bíblia ensina claramente que os órgãos da revelação foram inspirados. Em outras palavras, ninguém que foi um canal de Deus não sabia que estava sendo. Pelo contrário, todos aqueles que falaram da parte de Deus tinham certeza que eles estavam sendo instrumento da revelação. Todos, sem exceção. E aí ele vem construindo, né? As expressões que a Bíblia usa para descrever o ofício e a função profética são tais que implicam inspiração direta, ou seja, não há dúvida dessa inspiração. Não há dúvida de que Deus estava falando. As fórmulas proféticas mostram claramente que os profetas eram conscientes de ir ao povo com a palavra de Deus. Ou seja, assim diz o Senhor. Deus está falando. Quando Paulo escreve as cartas, ele está dizendo em nome do Senhor. É muito claro essas expressões no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? Em muitos dos seus discursos, nos quais o Senhor é apresentado como aquele que fala, os profetas mudam subitamente o uso da terceira para a primeira pessoa, sem qualquer, disse o Senhor, de transmissão. Em outras palavras, né, a gente vê isso muito claro nos Salmos, né? Pode ver que muitas vezes a maneira em que o Salmo está escrevendo, ora é o autor escrevendo e falando às pessoas na terceira pessoa, ora ele fala com ele mesmo e ora Deus falando por intermédio dele. A gente vê isso muito o tempo todo nos textos sagrados. Então, essa ideia de que eles estavam ali no culto e de repente Deus usou o profeta, será que é Deus? Será que não é? Não, eles não tinham essa dúvida. Hoje essas dúvidas podem até existir conosco. Por quê? Porque nós já não somos mais canal da revelação. Nós nos baseamos na revelação. Nós temos uma iluminação na revelação, mas eles estavam sendo canais diretos da revelação. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Continuando aqui o quarto, né? Voltando ao Novo Testamento, vemos que Cristo prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos para lhes ensinar todas as coisas e relembrar tudo o que ele havia ensinado. A Bíblia ensina a inspiração da palavra escrita. Ou seja, irmãos, é muito claro isso. Deus fala para Moisés, escreve. Deus fala para os apóstolos, escreve. E todos eles escrevem, né? Não há várias citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento, que identificam Deus e a Escritura como os que falam. Ou seja, é muito claro isso o tempo todo. O locus clássico para a inspiração da Bíblia é 2 Timóteo 3,16, aquele texto muito claro, né? Sobre a inspiração. Outras passagens importantes é 2 Pedro 1,19 a 21, também que nós usamos como base para sustentar tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Alguma dúvida, algum acréscimo? Alguma fala que vocês gostariam de dizer? O homem foi inspirado por Deus, não foi as palavras inspiradas por Deus. Não entendi, Júnior. Foi o homem inspirado por Deus ou as palavras que foram inspiradas por Deus? Então, Júnior, eu entendo que é um conjunto, né? É o conjunto. Na minha compreensão, a palavra ela é inspirada, mas é como se Deus, ele, na sua onisciência, já sabia que aquele vaso, aquele servo, ele entenderia aquela palavra. Ou mesmo que ele não entendesse, ele falaria a respeito dele. Por exemplo, Júnior, olha que interessante. Quando a gente lê o Velho Testamento, e algumas passagens do Velho Testamento, nós vermos algumas profecias serem escritas, esses profetas, eles tinham que ter muita certeza, porque algumas profecias do Velho Testamento eram coisas assim muito improváveis. Muito improváveis. Vamos pegar um exemplo disso. A Virgem vai conceber. Vamos ser honestos aqui, ó. Vem o Espírito Santo,
e te inspira a você registrar isso. E você proclama em nome de Deus. Ou seja, é uma coisa incompreensível. Sejamos honestos. Como que uma virgem ficará grávida sem o auxílio de um homem? Explica. Não tem explicação. Então, o profeta, quando ele era esse canal de Deus, ele era muito lúcido. E no momento que ele recebia essa compreensão, ou essa palavra, ou mesmo essa ideia geral, quando ele colocava, era como se Deus estivesse dizendo por intermédio dele. Mas em algumas profecias, tipo assim, era como se nós considerássemos o profeta um lunático. A palavra não separa do pensamento, né? Não separa, ela faz parte do pensamento. E aí, Júnior, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que aquele profeta ele tivesse um vocabulário limitado. Se Deus quisesse usar ele de forma muito abundante, Deus iria ampliar o vocabulário dele. Qual o problema? Nenhum problema. Não foi mais ou menos isso que aconteceu com Isaías? Né? No dia da morte do rei Urias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, não foi isso? Isaías profetiza 5 capítulos, até o capítulo 6. Depois que ele contempla o Senhor na glória, ele profetiza mais 60 capítulos. Ou seja, Deus ampliou o vocabulário de Isaías. Deus ampliou a visão de Isaías. E Isaías não tinha dúvida, e ele começava a falar às nações, falava aos reis, falava... Quando Isaías começa a falar ali no capítulo 52 sobre o servo sofredor, e fala no capítulo 53 de Isaías, e ele descreve, é como se Isaías estivesse vendo um filme e vendo Jesus, o servo sofredor, não é? Isaías 53? É maravilhoso, irmãos. Como pode alguém, em sã consciência, fazer uma profecia como essa e falar ao povo com toda a autoridade? De duas, uma, ou ele era um lunático, ou ele era um instrumento de Deus. E ele era o instrumento de Deus. Quando, por exemplo, o Abacuque fala da figueira florescer, olha que interessante, irmãos, olha que coisa linda. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, eu engrandecerei o Senhor, eu alegrarei, eu bendirei ao Senhor. Texto de Abacuque, mais ou menos essas palavras. Durante esse período que a gente acabou de ver aqui, que foi esse período histórico crítico, sabe o que eles diziam? Que o profeta tinha falado uma baita besteira. Porque quem conhece o pé de figueira não dá flor. Não dá flor. O pé de laranja dá flor da laranja e depois da flor morre a flor e vem a laranja. O limão, todas as frutíferas são assim. Mas o pé de figo, quem conhece o pé de figo, repara, ele não dá flor, ele não dá uma florzinha. Mas o profeta disse, ainda que a figueira não floresça. E aí, pastor, então, durante esse período da histórico crítico, eles argumentavam, tá vendo como a Bíblia contém um erro? Só que, recentemente, a ciência da botânica disse o seguinte, que o figo, ele é a flor amadurecida. Olha que coisa linda isso, é de arrepiar. O que é o figo? Quando a gente pega o figo, abre ele, não é uma flor por dentro? Não é? Não é que nem uma flor? Então, o figo é a flor que ela literalmente ela amadurece por dentro. Glória a Deus. Agora eu te digo, como que um agricultor, como que o homem do campo sabia disso se não fosse pela revelação do Espírito Santo de Deus? Mas no momento em que ele profetiza, ele não tinha dúvida. Talvez alguém dissesse para ele, ô Abacuque, o figo não tem flor, eu não sei. Eu só sei que Deus me deu essa palavra. Agora, pesquisem depois isso. Foi recente, essa descoberta é agora, recentemente da botânica. O figo, ele é um fruto, ele é uma flor, ele não é um fruto. Então, ele é considerado agora, mas na história ele não era um fruto, porque você come o fruto. Exato, mas ele não é um fruto. Ele é uma flor. Ele é uma flor, fruto, né? É. Porque... Não é só do fruto, mas é uma flor, fruto.
Então, percebam, Júnior. E é isso que eu disse para vocês há pouco, quando a gente leu aqui, Né? que quando a gente leu esse período da escola histórica e do período da escola gramatical, eles ficavam fazendo esses apontamentos. Por exemplo, a teologia liberal faz esse apontamento. Está vendo como na Bíblia tem erro? Então, aquela irmãzinha, se o pastor... Aquela ilustração que eu contei na aula anterior, na segunda aula de hoje, que contou que rasgava, cortava a parte da Bíblia, na hora que ele fosse falar, irmãos, vamos ler essa poesia aqui de Abacuque? Mas lembrando, né, irmãos, que Abacuque aqui não é inspirado, porque, afinal de contas, o pé de figo não dá flor. A irmã ia arrancar, né? A irmã ia arrancar, claro, eu não vou querer essa parte. Percebam, aquela história que eu contei fez com que aquele pastor repensasse. Ora, eu estou ensinando às pessoas que parte da Bíblia não é inspirada. Será que essa não é uma arrogância nossa de dizer o que Deus preservou ou não preservou? Será que não é também um tipo de tradição protestante muito parecida com a tradição católica? Perceba, o liberalismo é uma tradição também, só que mais voltada ao humanismo e o racionalismo, porque a tradição católica coloca coisas à Bíblia, e a tradição protestante, ou liberalismo protestante, tira coisas da Bíblia. Olha aí que perigo, estão entendendo? Então, meus irmãos, aqui nesses pontos, né, que a gente está vendo agora, a gente está vendo a primeira base, qual é? A Bíblia ela é inspirada, ponto. Ela é inspirada por Deus, e ela serve como esse texto sagrado para todos nós. E aí o autor gasta várias páginas explicando detalhadamente cada uma delas. Segundo lugar, ele vai trabalhar aqui na página 51, vamos lá para a página 51. Ele vai falar sobre a diversidade da Bíblia. Ó, aqui está na página de número 42. Não, peraí. Isso. Nesse material que eu estou separando para vocês, na página 42. Unidade e diversidade da Bíblia. Ou seja, ela é, ao mesmo tempo que ela tem uma unidade, ela tem a sua diversidade. São livros distintos, são evangelhos, são profecias. Então, os vários livros da Bíblia constituem uma unidade orgânica. A palavra orgânica deve ser enfatizada. Essa unidade não é meramente mecânica, constituído de diferentes partes preparadas com vista à sua correlação mútua, assim como as partes de um relógio e, finalmente, reunidas num volume. Essa ideia do relógio é muito interessante. São várias partes que fazem um relógio. É assim a Bíblia, né? E aí vem as definições. As passagens que foram citadas para provar a inspiração da Bíblia e muitas outras que podem ser acrescentadas a elas apontam para o fato de que elas têm um autor primário. Quem é esse autor por excelência? O Espírito Santo. Eu gosto demais, irmãos. Sou eu, tá? Deixa eu dar aqui o meu DNA. Eu gosto muito de falar assim, leiamos o que o Espírito Santo falou por meio de Davi. Vamos ver o que o Espírito Santo falou por meio de Paulo. Vamos ver o que o Espírito Santo falou por meio do Evangelho de João. Eu gosto de destacar isso o tempo todo. Porque muitas vezes, quando nós estamos aqui fazendo teologia, a gente destaca a sabedoria de Paulo, e Paulo deve ser, sim, destacado, porque foi um homem brilhante, assim como Moisés foi um outro gigante. Hã? Eu acho melhor essa expressão do que aquela expressão, segundo Paulo. Segundo aí Paulo. Dá a ideia errada, né? Exato. Não é uma heresia, porque foi Paulo que escreveu. Mas você concorda que no mundo humanista parece que destaca a sabedoria de Paulo. É a ideia subjetiva de Paulo. Exato. E não é a ideia de Paulo. Não. É a ideia do Espírito Santo em Paulo. Exato. O próprio livro de Atos dos Apóstolos, né, irmãos, no castelhano está assim, feito dos apóstolos. Ou feitos... a melhor tradução, o título... deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Essa questão dos títulos dos livros, os livros sagrados não tinham títulos. Elas induzem, né? Então, o Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo São Mateus. Perceba, a palavra São Mateus é perigosa, porque a gente está atribuindo a Mateus que ele foi mais santo do que outros. Não está errado, porque Mateus, como Paulo, eles foram, de fato, santos, como uma pessoa consagrada hoje é santa. É santo.
Só que o problema no cristianismo, quando a gente atribui esse lado santo, a gente corre um sério risco do quê? De começar a elevar que uns são mais santos do que outros. Exatamente, a gente coloca hierarquia, né? Então, mas saber que eles foram santos homens, como o próprio texto diz, que foram cheios do Espírito e escreveram, não tem problema. Então, chamar de São Mateus, São Paulo, não está errado. Não está errado. Mas, assim, é perigoso. O próprio Paulo, quando ele escreve as cartas, ele destina às igrejas, ele fala ao santo da galáxia, ao santo de Corinto. O problema, Júnior, é que no romanismo, essa ideia do santo foi deturpada. E hoje nós, como somos um país que predomina muito do catolicismo, pode ser perigoso. Mas chamar de santo não está errado, tá? Então, mas vamos lá. Mas quando diz segundo Mateus, segundo Paulo, denota que é ele falando para nós, e não é. Então, voltando, Atos dos Apóstolos, o melhor título, e como eu estava dizendo, o título dos livros foi colocado simplesmente para separar um livro do outro. Mas, se nós formos ver, a melhor definição para o livro de Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque quem fez o que fez em Atos foi o Espírito Santo. Ele usou quem? Apóstolos. E ele deixou pronto o quê? Uma igreja. Ou seja, esse mesmo Espírito Santo que começou em Atos, continua fazendo até os nossos dias. Pode ver que quando a gente despreza ele, a gente vai para as nossas heresias, a gente vai para os nossos racionalismos, a gente vai para as nossas crendices, ou quem sabe para a nossa racionalidade. E assim a gente vai tirando o sagrado e vai pondo a humanidade. Eu gosto muito de falar assim. É a minha recomendação. Então, irmãos, voltando, né? A Bíblia, ela tem essa unidade e essa diversidade, tá bom? O conteúdo da Bíblia, apesar de sua variedade, revela uma unidade maravilhosa, a gente sabe disso, né? E aí ele vem comentando vários outros assuntos sobre isso. O caráter progressivo da revelação de Deus é também uma prova efetiva da sua unidade. O conjunto de citações das Escrituras também mostra a sua unidade. E, assim, a gente entende, né, de uma forma clara e plena, como ele conclui mais diretamente, a unidade da Escritura é provado pelo significativo fato de que os autores do Novo Testamento, ao citarem o Antigo Testamento, ocasionalmente alteram de alguma forma as passagens citadas ou aplicam no sentido que não está aparentemente no Antigo Testamento. Isso dificilmente pode ser justificado, exceto pelo pressuposto de que o Espírito Santo é, em última análise, o autor de toda a Bíblia e, naturalmente, tinha o direito de citar e aplicar suas próprias palavras como bem lhe parecesse. Tá bom, meus irmãos? E aqui, lado a lado com essa unidade, no entanto, a Bíblia revela-se também a maior diversidade. Então, a gente tem toda essa questão da diversidade também, quanto à forma, quanto ao estilo, quanto à linguagem, quanto à distinção dos livros, tá bom? E aqui, por a gente estar concluindo, a unidade do sentido da Escritura. E aí ele vem mostrando que essa Bíblia toda tem uma unidade para mostrar, e em especial, a pessoa de Jesus e o caminho de Deus e a obra de salvação em Cristo, né? E é claro, ele vai trazer aqui várias outras palavras muito importantes, e eu peço que os irmãos depois leiam essa parte, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, né? Bases para esse princípio, depois vem aqui, proteção contra equívocos quanto a esse princípio, e aí termina-se essa parte, né? O estilo da escritura, características gerais, né? A simplicidade do estilo da escritura, a vivacidade do estilo da escritura, o uso extensivo da linguagem figurada, o paralelismo peculiar de sentenças que caracteriza grande parte da poesia bíblica e parte da sua prosa, os aspectos característicos da linguagem do Novo Testamento. E aí, vem agora aqui para... Deixa eu ver só quantas páginas faltam. O ponto de vista exegético do intérprete, a relação do intérprete com o objeto. Aqui, esse ponto final, o que o nosso autor está querendo passar para nós?
já que temos que fazer aqui a interpretação, qual é essa relação nossa entre fazendo a interpretação bíblica, a exegese bíblica com a Bíblia? E aí ele vai dando aqui algumas diretrizes para todos nós de como fazermos isso. Tá bom, meus irmãos? E aí a gente chega aqui na interpretação gramatical. Eu queria já ter, hoje, pelo menos, começado, mas não deu tempo. Vocês veem, irmãos, a gente gasta 2h30 e, né? E mesmo assim tem hora que eu confesso que eu corri aqui para chegar nesse ponto que eu queria começar aqui hoje com vocês, mas não deu. Mas está dando para entender, meus irmãos? Está ficando claro? O livro, ele começa de uma forma um pouco técnica, depois ele fala um pouco da história, ele vai um pouco... Vai lá, Tomé, fica tranquilo, filhote. Deus abençoe, meu irmãozão. Ele vai para essa questão um pouco filosófica, porque quando ele explica a história, ele não tem como não explicar a história sem fazer uma síntese e fazer uma abordagem do que aquele período queria dizer. Então, tem hora que fica um pouco técnico, histórico, tem hora que ele vai um pouco para a área filosófica, mostrando as novas correntes, mas logo na sequência ele traz de volta para o caminho, e o livro é bem objetivo, né? Não é assim? Ele é muito bom. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, não deu para a gente fazer aquele case que eu queria fazer de João 1, né? Mas vamos deixar para depois. Ou senão, outra hora eu faço num outro momento aqui com vocês, porque eu, inclusive, peguei aqui, eu até queria, peguei aqui o meu material, só para vocês terem uma ideia. É que as horas já estão avançadas, então, só para eu mostrar rapidamente aqui para vocês, irmãos, como que você utiliza a My Bible. Rapidamente, ó. Muito rápido aqui. Deixa eu só pegar aqui. Ó. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu parar aqui. Rapidinho, irmãos. Não vai dar tempo para a gente fazer o que eu pretendia, mas pelo menos eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que você utiliza o My Bible no celular, tá? Rapidinho. Vamos lá. Aqui, ó. 1 minuto apenas, tá? Ó. Eu vou compartilhar a tela. Estou compartilhando a tela aqui do meu celular. Vocês vão ver aqui o meu celular agora, estão vendo? Aqui, nesse canto, literalmente aqui, ó. É esse aplicativo que vocês vão baixar. Chama-se My Bible. Tá bom? Aí você vai clicar nele e vai abri-lo. Quando você abre o My Bible, por exemplo, que nem nós estávamos lá em João 14, do 1, olha lá. Vocês vão instalar esse aplicativo. Não estou conseguindo tirar o som. Não tem problema. Quando nós pegarmos ele... vocês estão ouvindo? Está com eco, não? Um pouquinho? Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Tá. Quando vocês instalarem esse aplicativo, vocês vão baixar todas as versões em português. Lá tem várias versões bíblicas em vários idiomas. Vocês baixam todas as versões. Olha só quantas versões bíblicas eu tenho em português. Ó. A Bíblia de Almeida do século XXI, a Bíblia de Almeida revisada. Aí, ó, todas essas versões, tá vendo? A que eu mais uso é essa daqui, ó. Revista atualizada e interlinear. Todas essas versões são em português. Olha que coisa linda. Então, quando eu estou, por exemplo, lendo um texto bíblico, vou dar um exemplo aqui, ó, João 14, por exemplo, do versículo 1 ao 4. O versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Deixa eu colocar aqui até assim que fica melhor para vocês verem. Ó. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí eu fico na dúvida, por exemplo, sobre essa há muitas moradas. Aí eu falo, puxa vida, deixa eu ver no original. Aí eu venho aqui onde está essa parte, meus irmãos, ó. Deixa eu só... Aqui em cima, onde está a versão, não sei se vocês conseguem ver. Estão vendo onde eu estou colocando meu mouse? Não. Não. Então, aqui em cima, ó, vou
tentar por aqui. Ó, aqui. Essa parte aqui é onde você muda a versão. Eu vou voltar, vou apagar. Então, vamos lá. Quando eu clico aqui, eu abro as versões que tem. Então, vamos supor, eu quero ver na King James esse texto. Olha lá, King James clássica, de 1611. Olha lá. Na casa do meu pai há muitas mansões. Olha que interessante. Mas então vamos para o texto, como eu disse para vocês, que eu gosto muito, que é esse Arai Mais aqui, que é esse daqui, ó. Aí eu clico. Olha só, aqui vem o texto em português juntamente com o texto em grego. Quando eu clico moradas em grego, olha só que lindo, vai abrir uma nova janela, que aqui é o Strong, que é um linguista, e ele vem e traduz para mim que essa parte que seria morada, né? Que tem como no grego mone, em grego, é lugar, morada, habitação, residência, faz habitação. E até Strong comenta, ó, é uma metáfora do Espírito Santo que habita no crente. Olha que interessante. Então, é isso que, por exemplo, está no original. Mas aqui que eu queria ensinar para vocês, olha que coisa linda agora. Quando eu quero, como eu já baixei todos os módulos de Bíblia em português, Bíblias católicas, etc. e tal, eu baixei também todos os dicionários e baixei também todos os comentários. Quando eu clico aqui, irmãos, ó, aqui onde está esses 3 pontinhos, ó, viram? Deixa eu voltar lá. Ó. Aqui, ó, só um minuto. Vamos supor, eu quero entender melhor sobre o que significa esse versículo morada. Eu marco o texto bíblico, como está aqui, e aí eu venho para esse ponto aqui, ó, que está 2 quadradinhos com 2 pontos, ó, aqui. Quando eu clico, eu vou abrir todos os comentários bíblicos, como eu mencionei para vocês. Eu baixei vários comentários bíblicos, comentários católicos, ó o primeiro. Bíblia Ave Maria é um comentário, sentido, há lugar no céu para cada um de vocês, de vós. A Bíblia de Jerusalém, outra tradução, senão eu vos teria dito que vou. Aí vem aqui o comentário bíblico de Barclay. Olha só que interessante, irmãos. Eu queria hoje, inclusive, debater, eu até mandei para vocês do grupo, esse texto. Quando eu venho aqui e clico aqui embaixo, abre todo o texto dele. E aqui ele vem explicando várias coisas da época, como que se lia esse texto. E aí ele vai mostrando vários significados. Ó. João 14, 1:3, a continuação. Ou seja, são muitas informações maravilhosas. Estão vendo? Percebam, aqui, só nesse aplicativo, você aprende muitas coisas. Então, ó, eu só estou lendo aqui o comentário bíblico de Barclay. Bom, vamos lá, tá? Ainda não acabou. Vamos lá, deixa eu ver. Onde está? Tem mais outros comentários. Pronto, acabou agora. Ó. Agora vem outros comentaristas. Ó. Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele tem um comentário também. Bíblia de Estudo Pentecostal, mais uma. Comentário Bíblico Beacon. Eu acho maravilhoso esses comentários. O comentário de Champlin, aquele volume imenso que está ali, de 6 volumes, tem aqui. Olha só. Comentário Bíblico de Champlin. Isso, é um aplicativo, Júnior. Isso. Eu sugiro que todo seminarista baixe. E baixe tantas versões da Bíblia no português, os dicionários bíblicos em português e os comentários bíblicos em português. E aí, olha só que coisa linda, irmãos. Vem comentários aqui, ó. Comentário da Bíblia em inglês, inglês Stanford versão. Comentários Francis Davis. Comentário bíblico de Genebra. É muita coisa. É muita coisa. Então, estão entendendo? Eu, aqui voltando, né, irmão? Só para a gente concluir agora. Quando eu estou fazendo minha devocional bíblica todas as manhãs, eu pego minha Bíblia que eu estou lendo, eu gosto de ler uma Bíblia do começo ao fim, mas logo depois eu pego aqui o meu My Bible e vou vendo as outras versões. Porque muitas vezes o que eu fazia? Todo dia eu descia com 3, 4 versões para fazer o meu devocional. Eu gosto de ler a Bíblia no original.
ou melhor, nas traduções em português. Quando depois eu faço a leitura no português e eu tenho alguma dúvida, eu vou para o grego, como eu mostrei para vocês aqui nessa versão. Aí eu tiro a dúvida do grego. Aí, quando eu quero me aprofundar mais no texto, geralmente minha devocional eu acabo só até aqui. Aí, quando eu quero estudar mais, aí eu vou para os comentários. Ou eu consulto os meus comentários, ou eu consulto aqui o comentário. É uma riqueza inestimável, meus irmãos. Todo seminarista precisa dessa ferramenta, tá bom? É interessante. Tá bom? Desculpa ter alongado um pouquinho mais, mas eu Essa é uma das interpretações desse texto aí também, não sei se essa é bem convincente, as muitas moradas pode ser também encontrada dentro dos crentes, né? Sim, claro, porque Então, Deus habita em si assim, se não fosse, ele prepararia. Como a gente viu, inclusive, no comentário católico. Ah. A gente viu. Não é porque é católico que está errado, muitas vezes, o comentário, né? Sim. Agora, Júnior, naquele texto que eu passei para vocês, claro que eu vi o debate de vocês em classe, tudo, mas aqui, para a gente até resumir, o que Jesus estava dizendo ali? Simples, que o céu é um lugar muito grande que tem espaço para todos nós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Os espíritas vão fazer uma interpretação disso errada, com heresia, mas o que Jesus está dizendo? Eu estou indo abrir o céu para todos vocês morarem, e há espaço para todos Ele vocês. fala, se não fosse assim, né? Exato, se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não fosse assim, eu teria dito. Em outras palavras, o que seriam essas moradas? Deus está dizendo que haverá um lugar para nós lá. Ponto final. Essa interpretação simples é uma interpretação bíblica. Agora, é claro, dentro do texto, a gente vai ver que os comentaristas vão falar algumas coisas super interessantes que se usava naqueles dias. Isso tudo enriquece. Por isso que o Russell Shedd, naquele vídeo, ele faz aquele comentário muito, muito, muito bom. Inclusive, a Beatriz até comentou, né, Beatriz, que você nunca tinha visto aquela explicação. Nosso irmão seminarista Evandilson, também quando ele faz aquele comentário, logo naqueles dias do debate do grupo, ele também fez um comentário muito pertinente, que os judeus, principalmente o primogênito, ele recebia do pai uma herança maior, mas geralmente esse pai tinha lugares dentro daquele terreno para todos os seus filhos. Assim foi Jesus. Quando ele vai e ele nos redime, ele entra como homem glorioso lá no céu e ele abre a porta, já que entrou um homem, como dizia o meu professor Zé Carlos, se Jesus, sendo homem, entrou no céu, ele abriu a porta para todos os homens, de forma genérica. Pode ver que a porta do céu foi aberta, era isso que ele estava dizendo. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar para vocês, porque somente eu posso redimir vocês. Basta vocês crerem em mim, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode dizer que ele não disse vai ao Pai, vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Ou seja, a obra da redenção é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mas foi o Filho que encarnou, foi o Filho que morreu, foi o Filho que ressuscitou, e foi o Filho que foi elevado ao céu, se ascendeu ao céu. E é o Filho que está à direita do Pai, intercedendo por nós, e basta a gente crer na obra de expiação do Filho, que a gente vai para o céu. Beleza. Simples assim. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Deus abençoe, meus irmãos. Deus Qualquer abençoe dúvida, pergunta... Até mais. Né? Desculpem por ter me alongado um pouquinho mais, mas eu achei que foi necessário. Tá bom? Só leitura, Bom final. Né? Isso, agora, meus irmãos, só um último recado aqui. Inclusive, deixa eu só parar a gravação aqui, para que eu dê algumas recomendações, porque teremos só mais uma aula e prova, né? Então, só mais um minutinho, tá? Deus abençoe, um excelente final de semana, permaneça aí na linha, só mais um instante, tá bom, meus irmãos?